Todos. O nosso primeiro pensamento é sempre de gratidão a Jesus. Gratidão por mais um dia, gratidão pela oportunidade que tivemos de aprender neste dia. Se alguma coisa não saiu como a gente queria, amanhã a gente vai reforçar e procurar fazer certo. Sempre procurando fazer certo. Então, gratidão a Jesus, que é o nosso modelo e guia de comportamento. Gratidão aos amigos espirituais. Os nossos amigos espirituais estão o tempo todo sussurrando em nossos ouvidos. Olha, não desista, persista, acredite, tudo vai dar certo. Que tal se você fosse mais alegre? Que tal se você colocasse mais esperança no seu coração? Que tal se você fosse mais grato, né? Os nossos amigos espirituais estão sussurrando o tempo todo isso aos nossos ouvidos. Gratidão à companhia das pessoas aqui presentes. Gratidão a essa casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do aprendizado, a oportunidade do trabalho. Gratidão a essa doutrina maravilhosa que nos dá o esclarecimento, o consolo, que nos dá a orientação. E essa doutrina, ela fala o seguinte para a gente. Ela divulga, olha só, ela divulga o maior instrumento transformador. Um dos maiores instrumentos reformador que a gente possa ter em nossas mãos. A doutrina espírita divulga um dos maiores instrumentos curativos que nós podemos ter em nossas mãos. O que seria esse instrumento? O que a doutrina espírita tanto divulga? Né? Instrumento reformador? Sim, porque se você pegar André Luiz no livro Opinião Espírita, ele fala o seguinte, que desde a primeira hora da doutrina espírita, recomenda os emissários da esfera superior, uma reforma urgente, inadiável, intransferível, de quem essa reforma, de cada um de nós. E como é feita essa reforma? Essa reforma é feita de maneira doce, afetuosa, amorosa, porque ela é com base no Evangelho de Jesus. Então, e esse instrumento reformador que a doutrina espírita recomenda que nos oferece, ele é doce, ele é suave, porque ele é embasado no Evangelho de Jesus. Então, mas por que eu teria que reformar? Lembra a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? A finalidade nossa é chegar à perfeição. E esse instrumento que a doutrina espírita divulga para a gente, vai ajudar a gente a trabalhar o nosso progresso. Mas o que eu teria que reformar? Aí você vai lá na tua casa, a hora que você chegar, pega o Livro dos Espíritos, pergunta 919, que aí ele vai te mostrar o que você tem que reformar. Mas agora eu quero falar desse instrumento reformador, desse instrumento curativo que os Espíritos nos recomendam. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Esse instrumento doce, amoroso, afetuoso, se chama caridade. O que é caridade? O que é caridade? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como acreditava Jesus? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão a ofensas. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, é benevolência, indulgência e perdão. Aí eu fiquei pensando o seguinte, benevolência. O que é ser benevolente? Né? Fiquei meditando esse final de semana. Benevolente é quando a gente é abelha ao invés de moscas. Como assim?
Eu vou explicar para vocês. Vocês já perceberam que a mosca, ela fica procurando uma ferida num corpo limpo? O corpo está limpinho, mas a mosca, ela fica procurando uma ferida num corpo limpo. Já a abelha não. A abelha vai lá no meio do pântano e procura uma flor. Benevolente quer dizer que eu procuro ver mais as qualidades das pessoas do que os pontos de melhoria. A gente não tem defeito, a gente tem pontos de melhoria. Benevolente é quando eu procuro motivos para elogiar, ao invés de procurar motivos para criticar. Benevolente é quando eu aumento a alegria das pessoas. Você já percebeu nisso daí? Aumentar a alegria das pessoas. Minha esposa estava semana passada no pátio da escola e chegou um aluninho dela do ano passado e falou para ela: tia, estou muito feliz, eu tirei 5 na prova. Esse menino, ele tinha uma série de dificuldades de aprendizado, mas ele era um menino esforçado, um menino determinado, um menino que ele queria atingir, queria aprender. E ele era um menino média 5, mas ele tinha o esforço, ele estava muito feliz. Tia, eu estou muito alegre, eu tirei 5 na prova, eu consegui fazer 5 questões, e minha esposa falando: nossa, que bom que você conseguiu. Nisso vem a professora dele deste ano, e aí a minha esposa fala assim: nossa, que bom que o fulano conseguiu um pouco, ir bem na prova, né? Ele está tão feliz. E na frente da criança a professora falou assim: ele não tem jeito não, ele não vira nada não, não vai virar nada não, ele não vira nada não. E a criança foi murchando. Aí eu lembrei da Vivita Cartier, que fala o seguinte: caridade principia nessa lição do bem. Nunca roubes a alegria do coração de ninguém. Perguntei a mim mesmo: será que eu tenho roubado a alegria do coração das pessoas? Pergunte para você: você tem roubado a alegria do coração das pessoas? Às vezes a gente rouba a alegria do coração das pessoas sem perceber. É no dia a dia. Sabe aquela situação de você não prestar atenção? É você não deixar de elogiar, é você deixar de agradecer, mas a gente faz isso automaticamente, acaba esquecendo. Então, os Espíritos falam para a gente o seguinte: se questione como está a sua atitude no dia a dia. Benevolente para com todos. Você anda sendo benevolente? Pergunte para você: será que eu tenho encontrado motivos para elogiar? Será que eu tenho encontrado motivos para levantar a pessoa? Aí, gente, os Espíritos falam o seguinte, eu até fiz um círculo aqui onde está escrito todos. Os Espíritos falam o seguinte: olha, é benevolente para com todos. Aí eu pensei: com todos mesmo? Tem que ser com todos? Benevolente para com todos. Aí eu, conversando com os Espíritos esse final de semana, falei: nossa, mas é tão fácil ser benevolente com o meu patrão, é tão fácil ser benevolente com o meu cliente, é tão fácil ser benevolente com o pessoal que joga bola comigo, é tão fácil ser benevolente com meus amigos que a gente sai de final de semana, a gente ouve, a gente abraça, a gente cumprimenta. Como é fácil ser benevolente com eles. E lá no semeador, como é fácil ser benevolente com as pessoas lá. Lá a gente beija, agradece a companhia, pergunta se está precisando de alguma coisa, é prestativo, mas aí eles falam para com todos. Quer dizer que esse com todos é com aquele pessoal que está lá em casa também? É com aquele pessoal que está lá em casa também. Aí eu lembrei de novo do André Luiz, sabe? O André Luiz fala o seguinte, que a paisagem social da Terra mudaria imediatamente para melhor, se todos nós, na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a mesma cortesia que a gente entrega aos outros, benevolente para com todos. Como que eu tenho agido lá em casa? Sabe, gente,
Vai pensando como você age na tua casa. Eu quero fazer um parênteses aqui, antes de falar como que eu ajo na minha casa. Pergunte se você é benevolente, indulgente e age no perdão na sua casa. Eu só queria fazer um parênteses. No final dos estudos de hoje, nós vamos entender porque o maior beneficiado é quem faz a caridade. Porque quem faz a caridade, ele vai se transformar através do amor, através do Evangelho de Jesus. Então, por isso que os Espíritos falam, o maior beneficiado é quem faz a caridade, e não quem recebe, porque ele transforma, ele muda, ele cresce, ele reforma. Benevolente para com todos. Como que eu tenho agido lá em casa? Né? Benevolente para com todos. Será que eu sou um pai parceiro, companheiro, amigo, um exemplo? Olha, eu sou teu porto seguro, pode contar comigo? Estou me questionando. Porque benevolente para com todos lá em casa, um jeito de eu ser uma pessoa benevolente é ser parceiro, é reconhecer o valor deles, é aproveitar a rotina e aproveitar para dizer mais palavras que elevam, que faz a pessoa crescer. É pai benevolente, é mãe benevolente, é esposas compreensivas, são pais parceiros, maridos companheiros, esposas companheiras, pode contar comigo. A nossa maior companhia está lá dentro de casa. A gente tem que aprender a ser companheiro um do outro. A gente tem que aprender a dar risada um com o outro. A gente tem que aprender a curtir um com o outro. Isso é ser benevolente, é a gente aproveitar e valorizar aquelas pessoas que estão sob o mesmo teto. Ah, mas tem muita diferença entre nós. Aí, essa diferença entre nós é para a gente aprender um com o outro. Porque se eu sou diferente para a pessoa é diferente para comigo, a gente vai se adaptando. Quando eu casei há 32 anos atrás, o pessoal falava o seguinte: olha, César, o teu casamento não vai durar 6 meses, porque você veio de um jeito e sua esposa é completamente diferente. E a gente aprendeu, nesses 32 anos, a caminhar para aproveitar e fazer a minha transformação e a dela, e ser parceiros um com o outro. Benevolente é quando a gente é parceiro um com o outro. É filhos gratos. Filhos gratos, gente. Há uns 36 anos atrás, eu não vou falar muito, senão eu vou começar a entregar a minha idade aqui, mas eu estava no segundo ou no primeiro colegial, mais ou menos 17 anos, e eu estudava numa escola e eu tinha uma colega de classe. E eu conhecia essa colega de classe muito bem, porque eu conheci o pai dela, e a gente tinha uma amizade e tal, e o pai dela era trabalhador, era esforçado, era dedicado, era determinado, mas a menina queria ser algo que ela não era. Ela queria ter uma condição financeira que o pai dela não poderia dar para ela, não podia dar para ela. E ela exigia que o pai dela, no final de semana, comprasse o convite de um clube famoso aqui em Rio Preto, que a alta sociedade frequentava o clube, e ele com muito esforço pagava uma escola particular para ela, então as amigas frequentavam esse clube e ela tinha que ir nesse clube. E o pai ralava a semana inteira e no final de semana ele comprava um convite para ir no clube. Só que é o seguinte, ela tinha vergonha do pai dela, porque o pai dela tinha uma lambreta. Então, pai, o senhor me leva no clube, mas o senhor me deixa 3 quadras do clube para ninguém me ver? Sabe, pai, eu acho que não fica legal se eles souberem que eu sou a tua filha. O senhor está entendendo? As minhas amiguinhas têm uma condição financeira muito elevada, tal. E eu vi aquilo, doía o meu coração, né? Porque ela não viu o esforço que o pai dela fazia para dar aquela condição de vida para ela. Por mais simples que poderia ser, ela teria que ser no mínimo grata. Isso é ser benevolente, é o filho benevolente, que integra para o pai o carinho, a afetividade. Pergunte para você já percebeu nisso? Você procura agir com benevolência na tua casa? Como eu falei, aqui no centro é muito fácil ser benevolente. E lá dentro de casa, como nós estamos agindo?
Aqui, sabe, gente, a gente não vai voltar para trás e fazer um novo começo, não. Esse bate-papo dessa noite é para a gente partir de agora e fazer um novo final. Aproveitar a orientação dessa doutrina maravilhosa que está esclarecendo a gente. Olha, use a caridade para você se transformar. Aproveite esse ensinamento que é te dado para você subir, para você crescer, né? Então, benevolente para com todos, todos mesmos, inclusive aqueles que estão lá dentro de casa, né? Eles são uma das pessoas mais importantes para nós. E aí a gente vai entendendo que é interessante notar, quer ver? Que quando a gente tem lá o convívio com os nossos familiares, a gente está convivendo lá. Só que, como que você age no dia a dia? Será que você tem percebido a necessidade que você tem de elogiá-los? Será que você sente a falta deles? Porque é interessante notar, percebe se eu estou falando verdade. A gente se preocupa com o familiar quando ele fica doente. Normalmente a gente age mais ou menos, é só um familiar ficar doente que a gente já fica apavorado, vai em cima, fica preocupado. Parece que a gente precisa sentir saudade para realmente ver a importância deles. Parece que a gente tem que perder para dar valor neles. Já perceberam assim? Será que assim é só lá em casa? Eu fico percebendo, sabe? Será que é assim só lá em casa? Parece que a pessoa precisa ficar doente para a gente dar valor. Então, sabe, gente, a doutrina espírita pede para a gente começar a raciocinar, para começar a gente pensar, para a gente fazer a nossa transformação. Essa é a recomendação deles. Benevolente para com todos é quando eu sou sensível à dores das outras pessoas. Sensível à dor das outras pessoas. Se você pegar a pergunta 893, Kardec pergunta, de todas as virtudes, qual a mais meritória? De todas as virtudes, qual a mais meritória? Kardec, os Espíritos falam a Kardec o seguinte, todas as virtudes têm o seu valor, mas a virtude mais meritória é aquela que é a caridade desinteressada, que você faz a caridade por fazer, sem esperar nada de volta. Então, lá em casa, gente, às vezes a gente faz alguma coisa muito boa, faça desinteressadamente, sem querer nada de volta, pensando na sua transformação, pensando na sua melhora, pensando no seu crescimento. Haja para que você comece a fazer o trabalho. A gente quer um resultado na vida. Eu quero viver muito bem lá em casa. O que eu preciso ser para criar a realidade que eu quero? Você já pensou nisso? O que você precisa transformar em você para você criar a realidade que você quer na tua casa? Se você quer paz, o que você precisa ser para ter mais paz na tua vida? Pergunte para você. Gente, a doutrina espírita ela recomenda que a gente se questione, se pergunte, o que eu quero ser? O que eu preciso fazer para criar, né? Deixa eu contar uma história para vocês. A caridade desinteressada. Vocês já ouviram aquela história de uma mulher que estava parada na beira da rodovia, chovia muito e o carro dela furou o pneu? Ela era escuro, o celular dela estava sem sinal, ela preocupadíssima, e chovendo e dando aqueles relâmpagos, e num dos relâmpagos ela conseguiu olhar pelo retrovisor que uma pessoa de bicicleta ia chegando perto dela. E ela ficou apavorada, nossa, esse cara vai me assaltar, vai me roubar. E ela ficou apavorada. E esse rapaz foi passando do lado do carro dela, chovendo, e ele bateu no vidro. Ela apavorada, olhou assustada e falou, calma moça, eu vou ajudar a senhora, eu vou trocar o pneu para a senhora. E ela pensou, mas será que é verdade? Mas como ela não tinha outro jeito, ela abriu o vidro e deu a chave para ele pegar o estepe, o macaco, levantar o carro e trocar o pneu. E enquanto ele trocava o pneu do carro, ela começou a conversar com ele. Escuta, você mora onde? Eu moro ali na vila, né, daqui uns 3, 4 quilômetros de bicicleta. Eu trabalho aqui na outra vila, no Distrito Industrial, e estou indo embora. Como você chama? Meu nome é Paulo. Aí o Paulo trocou o pneu do carro da senhora, tal. E aí, a hora que ele terminou, tal, a senhora pode ir, tá tudo certinho, vai com Deus. E o cara todinho molhado da chuva, e ela percebeu que ele tinha machucado o dedo.
E ela falou o seguinte: mas Paulo, quanto eu te devo? Ele falou: não, não é nada não. Ah, mas eu queria te dar alguma coisa. Não, para mim não, eu não preciso de nada. Mas eu posso pedir um favor para a senhora? A primeira pessoa que a senhora encontrar no caminho da senhora, que a senhora perceber que ela precisa de alguma coisa, dá para ela aquilo que a senhora ia me dar. Então tá bom. A mulher tocou em frente, foi embora, e o Paulo parado vendo a mulher ir embora. A uns 4 quilômetros ali da frente, a mulher estava com fome, tinha uma lanchonete, ela encostou o carro assim, e foi entrar dentro da lanchonete. Ela estava entrando na lanchonete, e nisso veio uma pessoa encontrar ela, uma garçonete, grávida nos últimos meses, né, aquela dificuldade para respirar, para andar, mas já foi com uma toalha, envolveu ela, protegendo ela e dando risada. Pode entrar, minha senhora, fique à vontade aqui. E ela pensou: como que pode uma pessoa no estado de gestação estar tão tranquila e alegre assim, e tão prestativa? E aí a moça serviu ela com todo o amor, com todo o carinho. A moça falou que para ela, que dali 15 dias, 10 dias, ela já estaria ganhando o bebê. E a mulher ficou olhando assim e pensou comigo: essa moça, ela precisa de ajuda, porque ela percebia que a menina era uma menina esforçada, e pela situação da menina, ela percebeu que a menina precisava de algum dinheiro, alguma coisa assim. E aí a menina trouxe a conta para ela, né? E aí, a hora que a menina voltou para pegar o dinheiro que estava em cima da mesa, essa mulher tinha enrolado num guardanapo 5 notas de R$100. A menina pegou e estava escrito assim, a mulher deixou esse bilhete para ela: olha, alguém me ajudou hoje, e isso daqui é uma retribuição que eu estou fazendo. Alguém me ajudou, eu estou ajudando alguém. Se você precisar desse dinheiro, fique com ele, senão você vai passando, você vai beneficiando outras pessoas. Essa moça começou a chorar, porque o enxoval da criança não estava feito. Ela e o marido dela não tinham condições de comprar o berço, roupinha, não tinha condições de comprar nada. E aí ela começou a chorar, porque ela ia poder pegar aquele bercinho velho, que ela podia comprar no brechó, ela podia comprar umas roupinhas lá no brechó também. Aquele dinheiro veio na hora certinha. Ela chegou em casa por volta de 11h30, meia-noite, o marido dela já estava dormindo. E ela pegou, tomou um banho, deitou, beijou o marido dela. Eu me emociono toda vez que eu conto essa história. Beijou o marido dela e falou o seguinte: Paulo, o meu amor, durma em paz, pois aquilo que nós precisávamos para o aconchego do nosso nenê, eu consegui hoje. Eu te amo, Paulo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente não precisa fazer a caridade interessada em receber a volta, mas essa caridade vem para a gente sem a gente perceber. Quanto mais você beneficia as pessoas, mais a vida te entrega benefícios. O benefício maior, gente, chama-se transformação. A gente vai amolecendo o coração, a gente vai ficando mais sentimental, a gente se distrai, a gente vê um sorriso de uma criança, a gente se sente de alegria, a gente transforma. É isso que os Espíritos pedem para a gente. Comece a fazer essa transformação. Eu te dou o remédio se chama caridade. Eu falei que os Espíritos falaram que era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. O que é ser indulgente? Indulgente é quando você olha o erro da outra pessoa, não critica, não julga e principalmente não divulga aquele defeito que você vê na outra pessoa. Pergunta 903 do Livro dos Espíritos. Mas antes de falar da 903, o que é crítica? Crítica, segundo o dicionário da língua portuguesa, fala que analisar com critério os defeitos e os acertos. É também falar mal de algo ou de alguma coisa. Gente, quando alguém chega para mim e fala assim: César, eu vou te fazer uma crítica construtiva, isso me arrebenta. Porque toda vez que alguém fala assim, crítica construtiva, com aquele ar que sabe muito mais que eu
eu já fecho o olho, abaixo a cabeça e já espero uma pancada. Eu não sei você. Porque se realmente o objetivo fosse positivo, o que a pessoa falaria? Ou ela ficaria quieta, ou me chamaria no canto e daria uma ideia para mim. Que tal se você fizesse assim, assado? Se o aspecto fosse para me levantar, ele falaria coisas que me levantam, não coisas que me afundam. Se o aspecto realmente fosse de ajudar, eles falariam coisa positiva, não negativa. Mas você tem criticado muitas pessoas? Você tem feito muita crítica construtiva com o objetivo de ajudar? Né? Os espíritos estão perguntando isso, não sou eu. Aí, o bom conselho comigo tem esse velho embaraço, sempre aponta ao meu amigo tudo aquilo que não faço. O bom conselho comigo tem esse velho embaraço, sempre aponta ao meu amigo tudo aquilo que eu não faço. Na pergunta 903, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: a culpa em eu analisar ou estudar os defeitos das outras pessoas? Ou seja, tem a culpa em eu estudar os defeitos das outras pessoas, eu analisar os defeitos das outras pessoas, a culpa nisso? Olha a resposta dos espíritos para Kardec. Eles falam o seguinte, olha: a culpa, quando você olha os defeitos das outras pessoas e você julga e divulga. Agora, quando você, porque isso é faltar com a caridade, a indulgência é um dos aspectos da caridade. Agora, quando você olha o defeito da outra pessoa e você analisa, será que eu tenho isso daí? Esse jeito que ele age? Será que eu ajo dessa forma? Aí pode ser útil, porque você está se autoanalisando, você está avaliando o outro e perguntando, se questionando, será que eu tenho isso que eu critico na outra pessoa? Né? Não me culpes nem condenes, se meu erro te aparece, talvez suceda contigo aquilo que me acontece, porque às vezes a gente olha o erro da outra pessoa e a gente tem o mesmo erro. Coisa estranha é o meu defeito, em mim parece coisa à toa, mas toma forma de crime se eu vejo em outra pessoa. Então, voltando à pergunta 903, os espíritos falam o seguinte, que é a culpa se você analisa para criticar, julgar, divulgar, falar para todo mundo o defeito daquela pessoa. Agora, não há culpa se você olha com o objetivo de procurar se melhorar. Você olha o que você chama de... Ninguém tem defeito, nós temos pontos de melhoria. Se você olha aquele ponto de melhoria e você busca, através daquele ponto de melhoria que você enxergou na outra pessoa, você se corrigir. Agora a gente presta atenção, olha que os espíritos falam bem no meio da resposta. A hora que você chegar na tua casa, dá uma lidinha nessa pergunta, é a 903. Tratai, pois, de possuir as virtudes contrárias aos defeitos que você enxerga na outra pessoa. Olha só, tratai, pois, de possuir as virtudes contrárias aos defeitos que você enxerga na outra pessoa. Se você enxerga que a outra pessoa é muito dura, é muito áspera, é muito amarga, seja dócil. Se você enxerga que a outra pessoa é muito orgulhosa, seja humilde. Se você enxerga que outra pessoa é muito egoísta, seja caridoso, altruísta. Vocês estão entendendo o que os espíritos estão falando? Os espíritos estão falando, se questione. Se você, antes de julgar outra pessoa, tenha virtude contrária ao defeito que você enxerga na outra pessoa, ao invés de você criticar. E para a gente terminar, eu nem sei porque eu vou falar isso daqui, mas está no script, está no roteiro, né? Eu acho que ninguém precisava ouvir isso, mas como está na resposta, então, a caridade é entendida como benevolência, indulgência e, uma coisa mais fácil que todo mundo faz diariamente, perdão às ofensas. Você tem perdoado?
Você tem carregado muita mágoa, muito ódio, muito desejo de vingança, né? Pergunte para você, porque perdão é uma das formas da gente agir na caridade. Olha que instrumento maravilhoso que nós temos em nossas mãos, chamado caridade. Ela vai fazer com que a gente transforme. Quantas pessoas que falam para mim assim, mas eu vou ser boba de perdoar? Você não vai ser boba de perdoar. Você está crescendo, você está atingindo a finalidade da encarnação, que é chegar à perfeição. Mas aí na pergunta 887, como essa pergunta aqui, eu ia até pular ela, né? Eu falei, bom, mas já que tem que falar de perdão, eu sei que ninguém precisa aqui. Todo mundo perdoa, todo mundo entende. Então, para ler ela, eu queria ler junto com vocês. Olha que Jesus perguntou. Olha que Kardec perguntou. Ele fala o seguinte, pergunta 887. Jesus ensinou ainda, amai os vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? Não é contrário amar o meu inimigo? Como que eu vou amar o meu inimigo? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? Como que eu posso? Não é uma coisa contrária à minha tendência natural amar os meus inimigos? Olha a resposta dos espíritos a Kardec. Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. É difícil a gente amar os inimigos ternamente, apaixonadamente. E não foi isso que Jesus quis dizer. Amai os nossos inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. Mas como que eu vou fazer para perdoar? Uma das dicas que os espíritos nos dão, se você quer perdoar alguém, você começa a justificar o erro da outra pessoa. Você começa a, tipo assim, eu vou justificar porque aquela pessoa foi tão agressiva comigo hoje. Poxa vida, aquela pessoa foi tão agressiva comigo hoje, porque ela teve um problema na casa dela, ela discutiu com a esposa, ela tem uma conta para pagar que ela não deu conta de pagar, ela perdeu um negócio que ela contava muito com isso, ou ela tem um ente querido enfermo, que ela está preocupando muito com aquela situação, e aí ela descontou em mim. Então eu estou tentando justificar o erro dela, porque quando eu começo a justificar o erro da outra pessoa, eu começo a aliviar um pouco aquele ódio, aquela mágoa, aquele desejo de vingança que eu carrego no coração. Quando eu começo a justificar o erro da outra pessoa, porque a outra pessoa, quem que é? Um espírito como nós, um espírito em evolução, que ele está aproveitando todas as oportunidades na Terra para tentar crescer, como nós estamos crescendo. É aquele espírito que uma hora ele vai estar no plano espiritual, outra hora ele vai estar no plano material, volta para o plano espiritual, e ele vai estar de degrau em degrau, galgando chegar à perfeição. É um espírito como eu, que traz uma bagagem, que ele traz coisas boas, mas pontos de melhoria. Então, é um espírito que como eu erra. Então, como eu consigo justificar o erro da outra pessoa, eu consigo trabalhar no perdão. E aí os espíritos falam o seguinte: é pagar-lhes o mal com o bem. Às vezes é complicado pagar o mal com o bem para quem ofendeu a gente, mas aí que está. Essa é a nossa oportunidade na Terra, de crescer, de melhorar, de progredir. É essa oportunidade da gente fazer a transformação, que a gente possa abençoar o infortúnio, porque ele vai ajudar eu me transformar, ele vai ajudar eu ter combustível para começar a minha mudança. Então o perdão, ele é bem desafiante para todos nós o perdão é desafiante, mas a gente não está aqui de passeio, a gente não está fazendo turismo aqui, a gente veio para quê? Para aproveitar toda a oportunidade, com todos os instrumentos de perfeição, para chegar à perfeição. E a caridade é um instrumento transformador. Então aquela pessoa que te feriu, que te magoou, falou poucas e boas para você, comece a justificar o erro dela e comece a beneficiar. Como? Comece a fazer uma prece, deseje que ela esteja bem, alegre, saudável,
e depois compra um presente para ela. Pô, mas eu vou ter que ainda comprar um presente para ela. Compra um presente para ela, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. A resposta não parece assim: como que eu devo tratar os outros como gostaria de ser tratado? A gente não podia pedir licença para Kardec e perguntar assim: Kardec, como eu gostaria de ser, como eu trato as outras pessoas de acordo com o Evangelho de Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. A gente aqui, nós estamos aqui para fazer a nossa transformação e a nossa melhora. E a caridade é um instrumento que nós temos na nossa mão, reformador, curativo. Eu queria mostrar para vocês aqui, antes de encerrar, nós somos da campanha Alta de Souza. Eu queria que meus companheiros da campanha Alta de Souza ficassem de pé. Por favor, meus companheiros da campanha Alta de Souza, Marcelo, Jones, Valdivino, Sr. Jair, Ana Carolina, Meire, Geraldinho sentadinho, Marcos, e quem mais está aqui comigo da campanha Alta de Souza? Nós temos bastante gente. O Tiago, meu filho, às vezes vai. Cadê? Ah, o meu amigo Maurício está ali. Tem mais da campanha Alta de Souza? Bom, é o seguinte, por que eu pedi para eles, a gente da campanha, o que é a campanha Alta de Souza? A campanha Alta de Souza, nós vamos, no final de semana, aos sábados, então nós temos de casa em casa, recolhendo qualquer produto não perecível, roupas, que a pessoa não tem usado mais, calçados, para trazer aqui para o pessoal do centro. E a gente traz para as famílias que a gente atende. Esse pessoal que está aqui, são os nossos companheiros de campanha, tem mais pessoas que não vieram. O que eu vou pedir para vocês? Quem tiver a disponibilidade, se você puder trazer às segundas-feiras, arroz, feijão, está ali a lista, ó. Você pode doar, aí você pode deixar em cima daquele balcão, que um de nós, da campanha Alta de Souza, vai recolher e vai levar na nossa despensa, tá? Aí você começa a entregar, ajudar na caridade, a matar a fome. Valeu, gente. E aí eu queria contar para vocês o nosso maior troféu, que eu recolhi até hoje da campanha Alta de Souza. Quem recolheu foi o Sr. Jair. Sr. Jair, só me corrija se eu estiver errado, tá bom? Nós estávamos ali na Secap, né, Sr. Jair? Ali na Secap, fazendo a nossa coleta, e o Sr. Jair chegou emocionado com esse troféu aqui. E conta para nós, Sr. Jair, o que tem aí, né? Ele falou que está nosso maior troféu. Foi isso que o senhor falou, né, Sr. Jair? Nosso maior prêmio que nós ganhamos até hoje, mais ou menos assim. Aí eu falei, mas o que será que tem aí dentro? Aí o Sr. Jair contou a história. O senhor me corrige, tá bom? O Sr. Jair bateu o palmo numa casa e tinha os pais deitados numa rede. Um pai e a mãe deitados, dois adultos deitados na rede, e nisso veio a criança. Aí a criança chegou, e o Sr. Jair falou, nós somos da campanha Alta de Souza, lá do semeador, viemos fazer a coleta. O que você pode doar? Aí a criança passou, parece que um dos adultos só olhou, ele levantou a cabeça assim e continuou deitado, e a criança foi lá dentro e voltou, com um saquinho na mão, e aí a criança pegou e falou, bom, eu vou dar isso daqui para o senhor. São figurinhas que ele brincava. Aí o Sr. Jair falou assim, ele foi colocando, falou, mas essa eu não consigo dar, eu não tenho, eu vou ficar com essa daqui, não foi isso? Tirou uma ou duas figurinhas, Sr. Jair, só isso, né? O resto ele deu tudo, ou que ele tinha ganhado do pai dele, ele tinha um valor sentimental, ele deixou com ele. Ele deu todas as figurinhas que ele brincava. Você está entendendo? Que o maior beneficiado é quem faz a caridade, porque a gente aprende. Aí eu fiquei pensando, sabe, gente, quando eu vou dar alguma coisa para alguém, roupa, será que eu dou aquele farrapo velho que ninguém usaria? Ou será que eu sou que nem esse menininho que deu aquilo que ele brinca? Será que quando eu vou dar algum alimento para a pessoa, eu dou o resto, ou eu dou aquele macarrão carunchado, aquele
feijão embolorado, aquele arroz molhado. O que será que eu dou para as outras pessoas? Está aqui, ó. Esse daqui é o nosso maior exemplo de desapego, de ser benevolente para outra pessoa. Eu imagino que esse menininho pensou, sabe o que ele pensou? Eu sou tão feliz com essas figurinhas, eu quero que outra criança seja feliz com essas figurinhas. Vocês estão entendendo por que a caridade faz com que a gente mude, com que a gente cresça? Porque é o maior instrumento transformador, porque o maior instrumento curativo se chama caridade. É por isso. Porque a caridade mexe com a gente. A caridade a gente começa a sair do desapego. Às vezes você está no conforto do teu lar, com a tua família, está tão bom aqui, já atendi a necessidade dele, que a família em primeiro lugar. Eu atendi a necessidade da família. Agora eu vou sair para atender a necessidade de pessoas que eu não conheço. Mas eu quero levar um alimento, um agasalho, um brinquedo, né? A gente na Campanha Alta de Souza, a gente convida quem quiser vir com a gente sábado à tarde e experimentar essa sensação maravilhosa de que é trabalhar no bem. Todos estão convidados. Todos estão convidados. Venha de sábado à tarde aqui, saia com a gente com a campanha, sinta a alegria que a gente sente todos os sábados por volta de 4h30, 5 horas, né, Jones? Nós estamos assim, exultando de alegria. Tomamos chuva, esses dias eles foram com guarda-chuva fazer a campanha, muito sol. Venha com a gente trabalhar. A gente está aqui, ó, para você experimentar, e depois você me conte o que é o trabalho no bem. E com isso, gente, a gente termina o estudo desta noite, sabe? O estudo desta noite é para a gente refletir. Primeiramente, como eu tenho agido lá em casa, né? Será que eu preciso mudar alguma coisa lá em casa? Pega o livro dos Espíritos, comece a estudá-lo, pergunta 886, né? A benevolência para com todos, e comece a fazer a tua transformação através do Evangelho de Jesus. Desejo a todos uma ótima semana, obrigado pela paciência de todos, obrigado pela companhia de todos.